Sigourney Weaver leva o isolamento a sério no planeta Fury 161, respeitando o distanciamento social do cabeleireiro e rapando o cabelo em Alien 3. Depois de colocar no mundo dois dos filmes mais importantes de ficção científica do cinema moderno, a Fox estava agora a tremer das canetas por naturalmente querer dar um fim digno à trilogia de Alien, mas não saber exatamente como lidar com a empreitada. O que se seguiu foi um dos mais dolorosos e complexos processos de produção, não só desta saga, mas também do cinema. Por entre rascunhos e ideias recicladas, passando pela interferência dos estúdios em choque com um jovem estreante chamado David Fincher à beira de um ataque de nervos, terminando numa mesa de edição mais esquartejada que a banca de um talho, Alien 3 estreou-se no cinema em 1992 com um mediano box office e uma crítica constrangida, rotulando a desforra do xenomorfo como o pior filme da saga. Mal eles sabiam o que lá viria, mas isso ficará para outro dia. Alien 3 parece, no entanto, ter crescido nos corações de alguns cinéfilos nas décadas seguintes. Se por um lado é indubitavelmente um filme controverso, carregado de problemas e longe daquilo que muitos fãs quereriam, é, ao mesmo tempo, para outros, um testemunho de um realizador com talento e a planta de uma ambiciosa visão para o dramático desfecho da relação de Ellen Ripley com a criatura mais letal do universo. Acudimos o pedido de socorro vindo de LV426 para lá encontrar encasolado o António Araújo do podcast Segundo Take e, pasmem-se, um dos criadores dos efeitos especiais do filme, o porreiraço Alec Gillies do estúdio ADI, que interrompeu os trabalhos em Los Angeles para nos contar como foi reinventar e dar vida ao bicho uma segunda vez. Já lá vão quase 30 anos. É para ouvir daqui a pouco. Olá, Paulo, e olá, António. Olá, Daniel. Olá, António. Olá, Paulo. Olá, António, Daniel. Bem-vindo aqui mais uma vez ao Cargueiro Espacial. E feliz Alien Day para Muito todos obrigado. os que nos ouvem. Obrigado. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Que o ácido não seja muito corrosivo, está bem? Só as tuas bocas é que são corrosivas. Sempre, Paulo. Daniel, sempre. Olha, e começo já com uma. Então. O estúdio, a Fox, não estava minimamente preocupada com dar um fim digno a esta saga. Eles precisavam era desesperadamente de ter um hit, um sucesso, porque vinham de um filão de fiascos. E estavam com a corda ao pescoço. A questão era essa, eles queriam que isto fosse uma aposta certa. Penso que ninguém tem como objetivo fazer um filme mau, só que este talvez tivesse ficado condenado logo à cabeça quando, ainda antes de terem um argumento e se calhar até um realizador, já tinha uma data de estreia. Já tinha uma data de estreia, sim, exatamente. Isso nunca é bom, é criar pressão onde não há necessidade. E o primeiro a ser abordado para desenvolver um guião foi Renny Harlin, cuja história, segundo o interesse dele e até do Ridley Scott, que ele também numa fase muito inicial também chegou a ser abordado para fazer o terceiro filme. O interesse tanto de Renny Harlin como o do Ridley Scott era de abordar o planeta natal dos Aliens, mas os produtores estavam mais inclinados para uma fórmula semelhante à de Aliens, e deu lugar a um neozelandês, Vincent Ward. Ele elaborou o seu pitch, que consistia num planeta de madeira habitado por monges sem qualquer tipo de armas. Hoje sabemos que o pitch não surtiu efeito, não é? Mas o conceito base ficou. Os monges passaram a ser prisioneiros e o mosteiro passou a ser a prisão no Fury 161. Sim. Por essa altura, o David Fincher entra no jogo, um miúdo novo, vindo da publicidade e dos videoclipes, fácil de controlar e de acatar as instruções dos produtores, ou assim pensavam eles. Nós já sabemos que o Fincher teve uma rodagem de pesadelo, com um guião inacabado, com alterações diárias e um controle apertado. O Fincher já não esteve presente na edição do filme e quis inclusivamente retirar o seu nome dos créditos, mas estava obrigado contratualmente a assinar o filme. Ele até hoje, como é sabido, desonra o filme e nunca aceitou fazer um audiodocumentário
ou sequer dar entrevistas ou falar sobre o filme. Mas deixa-me dizer que a carreira do Fincher, que teve a posteriori, demonstrou de certa forma que era uma escolha para a realização deste terceiro filme muito em linha com aquilo que tinha acontecido nos outros dois, porque era jovem a estrear-se. Portanto, o James Cameron e o Ridley Scott não era propriamente o primeiro filme. Ainda não era garantido que sairia dali um clássico, não é? Apesar de... Não era garantido, mas era alguém que já mostrava potencial por todo o trabalho que ele fazia nos telediscos. Para todos os efeitos, e que se veio a confirmar. Eu deixa-me dizer que eu vi o Alien 3 originalmente no cinema. Ainda era miúdo, eu não fiz agora as contas para me lembrar que idade tinha. Eu acho que a nossa geração foi o primeiro Alien no cinema para a maioria das pessoas da nossa geração. Não foi o meu caso, eu ainda era muito garoto, não fui, mas no meu caso foi, e eu lembro-me de ter ficado completamente enamorado do filme, e portanto vocês encontraram a única pessoa que gostou do Alien 3, e na altura lembro-me de ter ficado enamorado sem perceber sequer quem é que era David Fincher, quem é que viria a ser, mas já tinhas visto os anteriores? Sim, com certeza, quer dizer, eu já ia completamente sabia já o que ias a gostar do Alien 3 porque já era fã e já tinha visto os outros dois e já me tinha assustado muito, mas a ver em casa. Isso faz toda a diferença. Yeah. Agora, eu acho que o Alien 3, e ainda hoje acho isso, e estou disposto a falar disso se vocês quiserem mais à frente, acho que ele demonstra alguma inovação visual e estética. E se calhar até nesse aspecto é o melhor dos três, e estou a falar de um aspecto em particular, de longe de mim dizer que ele é o melhor dos três filmes genericamente, mas tem opções estéticas que nós acho que ainda não tínhamos visto nos outros dois, e que eu não percebendo até se calhar naquela altura em que o vi pela primeira vez qual era o papel de um realizador a 100%, percebi que havia ali qualquer coisa diferente. Eu acho que se nós quisermos pintar uma cor a este filme, o primeiro Alien é um filme de suspense, não é? É um filme de terror numa casa assombrada. O segundo filme é um filme de guerra, é um filme de ação. O Alien 3 é um drama. Podemos colocar as coisas desta forma, é um filme muito mais dramático. Parece que tem o pathos, não é? O destino todo em cima dos ombros da Ripley. Ela anda triste e desnorteada o filme todo, e depois tem aquele final que tem, não é? Sim, é um filme com outras preocupações temáticas, e poderia ter sido muito mais, e nós também vamos falar do Assembly Cut, mas é um filme com aqui alguma iconografia religiosa, e com alguns paralelismos religiosos, e aliás, o próprio sacrifício da Ripley não é inocente, não é a imagética que invoca, só que ficou-se pelo caminho, não é? Ficou-se pela metade. As some of you know, a 337 model EEV crash landed here at 0600 on the morning watch. There was one survivor, 2 dead, and a droid that was hopelessly smashed beyond repair. The survivor is a woman. Eu vi este filme alugado no videoclube. Eu tinha 16 anos e, como era menor, não me deixavam fazer sócio nem sequer alugar filmes. Na altura eu tinha visto o primeiro Evil Dead e o segundo, e queria muito, mas mesmo muito, ver o Exército das Trevas do Sam Raimi, que estreou também ali em 92, 93, por aí assim. Então eu inventei uma tremenda peta à minha mãe, a dizer que tinha de fazer uma composição sobre um filme para um TPC que a professora tinha pedido na escola. Tá boa, e que o filme tinha sido a professora a escolhê-lo. A tua professora escolheu um filme com um exército de esqueletos a tocar pífaro. Eu não disse à minha mãe, o título. Esse filme. Okay. Atenção, eu não disse o título à minha mãe, que isso denunciava logo. Então a minha mãe foi comigo ao videoclube. Dias em inglês. É o Evil Dead. Exatamente. Sim. E, bem, escusado será dizer que ninguém acreditou na minha história. Opa, o homem do videoclube fez uma cara, não é? Yeah. E ainda por cima, depois de toda aquela trabalheira, o Exército das Trevas estava alugado. Só havia uma cópia e estava alugado. E então, o next best thing foi, olha, está ali na prateleira o Alien 3, não o queres levar? Como é que o Alien 3 é relegado para segundo plano, sendo tu um fã Alien, ou ainda não eras na altura?
Era, nessa altura já era. Mas eu ainda não tinha... E também disseste que foi a professora que disse que era o filme secundário, se não houvesse o primeiro, ou não? A minha história caiu por terra, não é? Eu acho que a minha mãe e o apesar da homem careca, perceberam. Já que lá estamos, já que aqui estamos, olha, Perceberam. leva lá isso. Pronto, exatamente, trouxe o Alien 3 para casa, não é? E então, escusado será dizer, fui ver o filme, eu sou um fã convicto dos Aliens, mais do 2, quem me conhece sabe bem disso, e então eu preparo-me para ver o 3 e o filme começa com um valente pontapé nos tomates. Exato. Que foi o que deixou logo toda a gente de pé atrás em relação a ele. Completamente. Newt, Hicks e Bishop não sobrevivem à queda do EEV. O Bishop sobrevive mais ou menos, vá. A questão é que tu vens do 2, tu suaste o que aqueles gajos suaram, tu choraste o que aqueles gajos choraram, tu sangraste o que aqueles gajos sangraram, para sobreviverem àquele ordeal, e depois, ainda durante os créditos do terceiro filme, estes gajos morrem. Mas no morrem de forma atroz. No meio dos créditos, Eu felizmente morrem de nunca forma tive esse envolvimento atroz. emocional e então nunca foi um entrave para mim. Eu também, olha, Pronto. somos dois, já estou a pôr a mão no ar, pá. Era isso que eu ia dizer a seguir. Eu nunca levei a mal que eles morressem, pá. A Ripley eu levava, porque ela é a cara, não é? É a namorada do monstro. É o elemento constante. Pronto, os outros, eu aceitei isso muito bem. A questão é que todos eles representavam, de alguma forma, a família que Ripley nunca tinha eu tido. nunca vi Era isso dessa uma forma. segunda, Eu nunca vi era isso uma dessa segunda forma. oportunidade. Eu via aquilo como sendo uma segunda oportunidade para a Ripley, Sim, porque ela sim, foi sim, acordada do sim, sono sim. criogénico 50 ou 60 anos depois, e a filha dela já tinha morrido e esta era uma segunda oportunidade, não é? Eu percebo isso, mas eu aceito perfeitamente e condiz com o tom do filme. O filme é muito depressivo. É tudo contra ela. E depois há outra coisa, não é? Porque se houvesse essa continuidade tão próxima, também é morto por ter cão e por não ter, não é? Porque depois era acusado de seguir, se calhar, muito de perto o Aliens, quando Pois, quando a ideia era para romper completamente com isso. Sim. Para mim, o Alien 3 o que veio fazer foi demonstrar que o Alien era um ótimo veículo para diferentes visões de diferentes realizadores e diferentes histórias. Sim, sim. E eu penso que isso foi algo que até de certa forma depois é continuado no filme seguinte, com maior ou menor sucesso, depende dos gostos. Mas aquilo que nós temos em cada filme do Alien é que ele reflete a visão do seu realizador para o bem e para o mal. Olha, deixem-me fazer aqui um esforço. Eu sei que é muito complicado falar neste filme sem percorrermos este penoso caminho que foi as histórias da feitura do filme, mas olhando para o filme objetivamente, e estamos a falar só da versão teatral, atenção, Paulo, não levante já as orelhas. Okay. O que é que vocês acham do filme? Gostam dele e porquê é que gostam? Eu já sei que o António gosta, mas vamos aqui defender Okay. Ora bem, então voltando ao meu olhar, eu entretanto fiz a conta, eu tinha 15 anos, a caminho dos 16 quando vi o filme no cinema. E uma das coisas que eu achei refrescante foi nós voltarmos a não ter um grupo armado de pessoas e não só não temos um grupo armado, como temos umas instalações onde não há armas. O Paulo fez este reparo no podcast anterior, que eu lembro-me, no ano passado, há precisamente um ano, que era que o filme é sempre muitos, não é? Que é tipo um alien, vários aliens, um alien, vários aliens, ao longo da saga. No primeiro certo. Portanto, Estão a tentar ser estabelecer um padrão do género os Star Trek pares e ímpares, não é? Pois, eu não sei, eu não estou por dentro é uma desses, comparação inevitável. Bom, adiante. Há o mito de que os Star Treks ímpares é que são os bons e os pares são os maus. Não, mas eu Sim, não mas queria não, dizer neste isto, estou a caso dizer não pela tem a ver com quantidade isso. de aliens. É género. O primeiro Sim, era nunca só tinha- depois são nunca tinha muitos e reparado. agora vamos voltar, vamos simplificar, calma, vamos ser outra vez só um. E no Resurrection é outra vez uma carrada É outra vez deles. uma carrada deles, sim. Basicamente, esse regressar aos elementos básicos, sem que fosse um remake encapotado e sem que fosse uma cópia do primeiro, conseguindo encontrar um cenário diferente, isso foi das coisas que eu gostei. E depois, se calhar aquilo que eu não conseguiria com 15 anos exprimir, mas se calhar agora em retrospectiva, uma das coisas que me agradou foi precisamente aquele estilo visual do Fincher que Uma pessoa e se aprende calhar a gostar, pelo menos comigo foi assim, eu ao longo dos anos fui aprendendo a gostar do filme,
porque comecei a sentir o Fincher no aspecto visual no filme, na forma de operar a câmara dele, etc. Sim, porque tem opções que não são imediatamente óbvias e depois quando tu estás a ver um documentário é que tu percebes, sim, efetivamente ele filma tudo de baixo para cima. Desculpa lá, fazer aqui este parênteses, mas por essa ordem de ideias, Daniel, Sim. quer dizer, se o Fincher não tivesse tido uma carreira, então tu nunca terias gostado deste filme. Só deste uma segunda oportunidade ao filme porque o Fincher teve uma carreira. Eu iria sempre... Este filme não iria ser um filme qualquer para mim, porque eu, sendo fã Alien, iria sempre olhar bastante para cada um dos filmes. E é um filme que eu aprendi a gostar por estas razões, que por acaso são também algumas razões que se cruzam pelas quais eu gosto muito do Fincher. Não, É só o que por eu estava a isso. querer dizer é que deste uma segunda oportunidade ao filme porque o Fincher se tornou no Fincher. Não, eu dei uma segunda oportunidade ao filme porque é um filme Alien, primeiro que tudo, percebes? E Ok, tudo obriguei-me a revisitá-lo mais vezes ao longo dos anos e aprendi a gostar dele, acredito eu, por mérito próprio. por aquilo ser um que ele filme me do põe nos Fincher. olhos só. A banda sonora do Elliot Goldenthal, É que brutal. eu acho Tem que uma é expressão extraordinária. muito própria, É. não é? Aliás, É eu incrível. agora, ao rever o filme e ao ouvi-la, percebi que tem uma identidade de 100% Alien, sendo completamente diferente das duas antes Sim. e marcantes que vieram anteriormente. E, portanto, acho isso extraordinário. E é um gajo Eu, por que não acaso, se inibe de puxar os decibéis da orquestra todos cá para cima. é uma banda sonora épica e que se Sim, assume sim. e que não tem vergonha Tem uma, nenhuma de ser entidade, épica. tem uma entidade própria. Eu não conseguiria ouvir aquela música associada a qualquer outra imagem. Sim. E a verdade é que é engraçado porque este lado épico, o Elliot Goldenthal diz que o David Fincher lhe pediu para que nos primeiros 5 minutos do filme a sensação que fosse transmitida ao público era que nós estávamos completamente tramados imediatamente. Sim, sim, Portanto, sim. eu penso que ele consegue é isso. isso. Este Alien tem um elenco de suporte muito bom, muito bom. Eu acho que o Charles Dance faz um Dr. Clemens incrível. A personagem dele é uma âncora, faz ali uma ponte entre a Ripley e o resto do elenco. Este filme tira-nos tanta coisa, não é? E depois oferece aqui à Ripley uma espécie de relação, mas para ser logo retirado, é mais um corte abrupto. Isso não é Porque aquela ele coisa dos filmes de terror, se fazes sexo vais morrer. É tipo isso. É um bocado Não, isso. eu acho que é mais toda a gente com quem a Ripley foi lidando na sua vida, seja através do Alien ou através do tempo que passou, ela já perdeu. Eu acho que é mais isso. É verdade. E eu Exatamente. concordo contigo, o Charles Dance, nós podíamos vê-lo a ler a lista telefónica se fosse preciso. Ele é um Sim. excelente ator. A questão é que ele é retirado tão cedo Sim, que é lá para o meio do filme sente-se só, já logo, não é? sente-se muita falta dele. E eu penso que para grande arrependimento de quem escreveu essa cena. É possível, é possível. Depois, eu acho que quem assume o papel seguinte é o Charles S. Dutton, que faz aqui um excelente papel que quase rivaliza com a Sigourney Weaver pela atenção da câmara. É aquele E ele pregador, sim- aquele pregador de óculos. Exatamente, Aham. exatamente. Ele é um ator que não é muito usado, mas tem um carisma especial e tem uma presença muito forte. E eu acho que este acabou por ser o filme que o evidenciou para o futuro nos outros papéis que ele veio a representar a seguir. Depois temos aqui a aparição especial, neste caso do Lance Henriksen, a fazer de Bishop ou de um outro Android ou de, quem sabe, o criador do Android, mas é a personificação da companhia da Weyland-Yutani, que confirma que o único objetivo é conseguir um espécime Money, alien money, vivo money, money. a qualquer custo. A qualquer custo. E foi uma boa adição. Eu acho que este foi um bom twist final Sim, que eu gostei no filme. dá uma força porreira ao final, não é? Torna-o ainda mais Sem especial. dúvida. Também acho que Sem sim. dúvida. Eu confesso que durante muitos anos detestei o filme pela história. A fotografia do filme eu acho que está fantástica, está incrível. Isso eu sempre gostei. A parte técnica para mim está toda bem trabalhada, não é uma questão. O meu problema foi sempre com a história, porque o filme começa mal, não é? Com um murro no estômago e termina
com outro tremendo Com um murro pontapé nos estômago. tomates. E então Isso é um normalmente é bom, filme, não é mau. é um filme que te mete Sim. para baixo. É um filme que começa a tirar-te lá para baixo, para o fundo do poço. Nós, enquanto espectadores, sermos abalados, normalmente é uma É coisa, coisa boa. Sim, mas a questão, Paulo, a questão é... eu é muito durante muito tempo, este era o último filme Alien. Portanto, Sim, eu quando sei. eles, o E facto de para eles mim- matarem a Ellen Ripley, para mim era tipo o normal. Pá, é para fechar isto. Não é? Era um bom fechar. Era um de bom ciclo, fechar, claro. assim, Sim. nunca me fez confusão. Eu via todos os anos a fio, via o 1 e o 2 e nunca via o 3. Não querias chorar. Não aquilo via, sou não via o capaz. 3. Em 2003 foi lançada em DVD a edição que todo e qualquer fã quis ter. A Alien Anthology, mais tarde transferida para o equivalente em Blu-ray, reunia os 4 filmes da saga, e lembrem-se que até então era tudo o que tínhamos, e juntava-lhes uma vastíssima lista de conteúdos adicionais e documentários de bastidores. Entre tudo isto foi um passo mais além e convidou cada um dos 4 realizadores, propondo-lhes lançarem os seus Director's Cut em cada um deles. O único que não se quis chegar perto nem com uma vara de 10 metros foi, lá está, David Fincher, ironicamente para aquele que mais merecia uma revisão do seu autor. Isto não impediu a Fox de ir escarafunchar os arquivos e reunir pela primeira vez a controversa Assembly Cut, que recupera uma série de cenas novas e, mais delicada ainda que isso, cenas alternativas, mudando a origem e o rumo de alguns personagens. A Assembly Cut, apesar de visivelmente remendada à versão teatral, foi muito bem recebida pelos fãs, mas será que realmente torna Alien 3 num filme superior? Uma das principais diferenças acontece logo ao início. Ripley é aqui encontrada inconsciente, dando à costa na praia e não numa das cápsulas da nave que a transportava, e pouco tempo depois podemos testemunhar o nascimento do Alien completo com efeitos especiais num local distinto, não a partir de um cão hospedeiro, mas sim de um boi. O filme é depois compartimentado a consequências adicionais de desenvolvimento de personagens e, finalmente, no momento climático, o pequeno chest burster rompendo em queda livre quando a Ripley se suicida, já não acontece. E por acaso, essa é a única cena que eu sinto falta no Assembly Cut. Eu acrescentava uma coisa, que há uma diferença substancial a meio do filme, em que Sim. o Alien é aprisionado e depois é libertado. Também podemos Exatamente. falar um pouco É sobre verdade. isso, mas Sim, sim. que É é verdade. algo que é central à narrativa também. Sim. É verdade. E vocês, eu já sei que o Paulo, tu adoras esta Assembly Cut, não é? Para ti torna Eu o acho filme que muito melhor. esta é a melhor versão possível do Sim. filme, sem dúvida alguma. E, atenção, é a mais aproximada da visão inicial do Fincher, porque Sim. é baseada no primeiro draft de edição que o Fincher fez. Sim, por isso é que se chama Assembly Cut e não Director's Cut. Se bem Sim, que sim. eu acho que é importante fazermos este reparo, no sentido em que isto não teve aval nenhum do Fincher Certo. e foi feito, penso eu, que pelo Charles de editor Lauzerica. Terry Rollins, e como o Paulo disse bem, tentando aproximar aquilo que tinha sido a primeira versão apresentada aos produtores. Se bem que o David Fincher diz que nunca viu, não quer ver e que não pode falar por ela. Portanto, Pois. independentemente Eu acho que de nós ele acharmos viu, que... mas é para se armar. Pronto, mas independentemente de nós acharmos que melhora ou não, e eu também acho que melhora, só que não podemos dizer que esta é a visão do realizador e daí o nome. De 0 a 10, quanto é que tu dás à versão teatral? Se calhar dou-lhe 5. 5. E à versão Assembly Cut? Epá, 6,5, 7. Ok, ganhou ali 1,5, 2 pontos a mais. É muito Não. bom. É muito, É muito bom. bom, sim, sim. Não, o não, filme não. passa logo de medíocre para razoávelzinho bom, não é? Nada mal. Não, eu acho que é um filme mais coeso, é mais consistente. Não o acham com mais palha? Não, Eu não concordo. sinto. Eu não concordo. Não Eu por sinto. acaso também gosto mais do Assembly Cut. E Claro. quando vemos a versão do Assembly Cut, de repente as coisas que não funcionavam muito bem e nós não sabíamos bem porquê revelam-se. E eu penso que
Pronto, além das alterações, que é sempre interessante nós vermos um mesmo filme por um outro prisma, que vamos ser muito honestos, ser um cão ou ser um boi aqui tanto dava. Pois. Mas tudo aquilo que foi cortado com a personagem do Golic, tudo aquilo que foi cortado, e depois há cortes muito subtis que vão somando numa grande coisa, que é, por exemplo, quase todas as referências à religiosidade dos prisioneiros vai sendo cortada, e essa camada temática, essa coisa que está ali por baixo da superfície na versão do Assembly Cut perde-se totalmente, e esse paralelismo perde-se totalmente na versão cortada. Um dos plot holes era o facto do Golic não saber se ele morre ou se está vivo, porque tu nunca vês. Eu por acaso não sou muito bom a tomar conta das personagens, especialmente quando eles são todos iguais, não é? Sim, quando estão todos com o cabelo rapado. Respondendo à pergunta do Daniel, eu não acho que seja palha, eu acho que é mesmo algo que enriquece uma narrativa que, de outra forma, depois de conhecer esta versão, eu sinto-a muito apressada e muito condensada. Uhum. Há filmes em que menos é mais. Neste caso, o extra que é adicionado dá-lhe uma fluidez e uma consistência muito melhor. Eu compreendo que haja pessoas que possam achar o filme já com pouca ação por si só, e que nesta versão ainda menos tenha. Só que eu também gosto mais da respiração do filme nesta versão. Há uma coisa que o Paulo já tinha dito, eu vou aqui reforçar. Há uma coisa que eu acho que esta Assembly Cut perde, que é em relação à saída do chestburster do peito da Alien Ripley quando ela está a cair naquele chão de lava. Eu não percebo porque é que não existe essa cena, porque a cena dá uma grande força, pá. Eu acho que era mais poética. A mim faz-me querer, pá, este bicho é do caraças, o gajo sentiu o perigo e quer sair, meu. Sim, na altura houve uma grande discussão, porque o filme saiu logo a seguir ao Exterminador Implacável 2, e a cena de se atirar para um fosso de lava ou uma fundição era muito parecido. E a cena sempre foi criticada como tecnicamente sendo menos bem conseguida. Ela foi muito apressada e os efeitos não estão à altura do que deviam ser. Tu estás a dizer o adeus ao personagem, estás a dizer adeus ao Alien também, pá. Tu queres ver o Alien um momento antes dele desaparecer nas chamas. O nosso próximo convidado foi introduzido ao universo de Alien como membro da equipa do lendário Stan Winston na criação dos monstros em Aliens, o segundo filme da saga, e por alturas de Alien 3 já tinha cofundado a Studio ADI, responsável pelos deslumbrantes efeitos práticos de alguns dos maiores sucessos de bilheteira dos anos 90 em diante. Chama-se Alec Gillis e apareceu no VHS no ano passado, quando partimos à descoberta do filme indie Harbinger Dawn, o qual escreveu e realizou. Juntamente com o seu sócio Tom Woodruff Jr., desenvolveram algumas técnicas inovadoras para dar vida ao xenomorfo de 4 patas no terceiro capítulo da saga, o que lhes valeu uma nomeação para o Oscar de Efeitos Visuais na cerimónia de 1993. Porém, e apesar do talento envolvido, é com certeza um dos elementos que pior envelheceu em Alien 3. Tudo isto para ser ouvido agora, eis Alec Gillis, a partir dos seus estúdios em Los Angeles. Alien 3 has to be a complicated one since it was a troubled production and a lot of your work ended up not even being used. How difficult it was to you and your team to deal with that? You have to understand that we were very young, and we had worked in England once before on Aliens, and we were working for Stan Winston at the time, and that was a fantastic and very difficult movie in its own way. So when we got the opportunity to do Alien 3, it was very exciting for us because we were in charge now of the creature effects. So any of that stuff, like when people talk about the troubled production, and none of that stuff was horrible. None of it was like, gut-wrenching or angst-producing. I mean, every movie has its challenges, but
We always felt like Fincher was very talented, and for any difficulties that the production was having, if anybody was going to make the best possible movie out of this, it was Fincher. And we had Alex Thompson shooting it. Started off with Jordan Cronenweth, and Norman Reynolds production designs, and Giger was involved. So we had high confidence that somehow, you can never tell with a movie, but we knew that it would be a respectable production. And the alien design is probably the most unique. Can you brief us on how this four-leg motion idea came to be? You mean for the say that again, for the what? The motion? The fact that the alien now walks on fours? Oh, yes. Well, it was definitely in the script, that initially that the creature was born, gestated inside an ox. And we were very keen on the idea that being that it is a xenomorph, that it picks up characteristics from its host. And so that meant, it was kind of a no-brainer that this thing would be on all fours. I don't know that it was described that way in the script, but I know that we had those conversations with Fincher. He was thinking along the same lines. He was communicating with Giger along the same lines. And it just looked like a really great opportunity for us to create a more active alien than perhaps we had seen in the past. And then the other aspect of the morphing is that in our minds, it's possible that Ridley Scott's movie showed us an alien that not only was bipedal and kind of humanoid and had touches of the human skull in it and all that, human bones, that could have been characteristics from the host body. But then also there was the idea that, like a chameleon, it could imitate its surroundings, so that its skin would be that heavy biomechanical look would happen because it was on board the Nostromo. I think it's noticeable that the color, the gradient, and the texture is a little bit different from the others. It's more brown, dark brown. What were the main differences between the other ones? Well, the reasoning behind those changes on the dog alien, shall we call it, the alien Xeno. Coloration-wise, we looked at what Norman Reynolds was doing. He was doing a lot of concrete, metal, and rust, right? So there was sepia tones in the concrete. So our feeling was that we should lean more towards the sepia tones rather than the silvers and the blues that had been used in Alien and Aliens, because those were in different environments. Okay. And then also because the Xeno was not really exposed to a lot of kind of like machinery, the high-tech machinery that is part of the production design of both Aliens and Alien, that maybe we would go with something a little more organic. Now, I should back up and tell you exactly what our interaction with Giger was. Okay. Giger was brought on very early, and we were very excited about that because he's, the genius who established this stuff. So we were playing in his sandbox, and he started creating ballpoint pen drawings for Fincher to review. And he was sending a lot of stuff in, and there was a lot of stuff that Fincher was really responding to. He really liked the Giger's super face hugger. He really liked the Bambi Burster. The Bambi Burster, the initial Bambi Burster we built was a verbatim version of what Giger designed. However, Giger was not really, he was going off into some very different directions for the actual alien. Like you can see some of his drawings that very interesting ideas. He had valves on the side of the alien's head. Yeah. Really, it said like a saxophone,
and the alien would play those valves. Yeah. Sound. And this is fascinating stuff, right? It's really interesting stuff. But it seemed like Fincher and maybe the studio were looking at it going, but that's not in the canon, or it's a little too far of a leap. Giger's a genius. Little so they know what they were going to do on Alien Resurrection, but okay. Yeah. So I think that was part of Giger's disappointment. Giger felt that he had contributed a lot of very interesting stuff, which he did, that was not used. And that's kind of the way things go. That's the way my career is going, right? You throw your best stuff out there, but the director doesn't always love it. So, okay. Yeah. I always thought that Giger's work was a base for all the artwork to evolve from. So I never took it to be the original Alien, but more of a first step on the direction that it would evolve. Yeah, I think that's pretty accurate. And that had Giger very upset with us. Giger blamed Woodruff and Gillis for his work not being used. Okay. If you go back to, there was what was the name of that? Cine Fantastique. There was a Cine Fantastique article, which was a really lousy piece of journalism, wherein the writer of that, I can't remember his name, but the writer decided to create some drama, perhaps where there is none. And he tried to sort of, craft our quotes as if we had thrown out all of Giger's stuff, and so that fueled Giger's dislike for us, and that was kind of a drag because we idolized Giger, and we still to this day have great respect for him. But he assumed that we must have talked David Fincher out of using his designs, and nothing could be further from the truth. David Fincher would hold up some of his designs and say, I like this part and that part, and that's all. I like that. Fincher's got an eye. Fincher's got an opinion, as everyone does. So we built what the director needed. But you're right. Giger's work was the foundation of all of it. Even when we started kind of redesigning the main alien for the film, we had Giger's books. We were looking at Giger's books, and we wanted to not violate his style. Mm-hmm. And if you look at a lot of his artwork, you will see that within his biomechanical look, there is still a lot of very organic stuff in that. Yeah. So you can do a biomechanical look without having exactly having hoses and car parts stuck embedded into the clay. So that's what we were going for. It was just a different slice of Giger's vision. And that's what we were in charge of doing. Yeah. This was the first time we saw a CGI alien. And when we see the final... That's incorrect, sir. That's incorrect. So... Prove me wrong. Well, tell me what your sources are. Where was there a CGI alien? I think it's not CGI, blue screen alien, right? It's the alien shot against the blue screen and overimposed. Yeah. I am going to write that off to the fact that I don't speak Portuguese. If I learned Portuguese, I'm sure we'd be communicating very, very clearly. I do hear that people say CGI alien, and it was a rod puppeted alien that was puppeteered against a blue screen and optically composited, not digitally composited. There were digital things in the movie. There were some digital shadows were created, I believe it was, and some digital debris that was flying through the air. And Paolo, I only tease you because I love you. Okay, I know that, and thank you for clarifying that. Do you think that this was the best approach at the time? Well, the places where it falls short is in the compositing mostly. Yeah. For me, because you have those blue screen, hard lines around it that if it were digitally composited, it would look better. There are also some puppeteering issues there that I see. Some shots are just absolutely gorgeously puppeteered.
and others are a little funky and clunky. And that's kind of the nature of rod puppets. I think what Fincher really wanted this technique, and so he probably pushed the technique farther than perhaps it should have been. But how are you going to know? You gotta try it, right? How are you going to know? Okay. But I mean, like, you look at the behind the scenes stuff, and there's like 5 or 6 puppeteers all on a track, and they're zooming along, right? And that was Boss Films puppeteering work. We did the sculpture, but they built the model and they puppeteered it. And we asked David, why aren't you just moving the camera past the puppeteers? That's instead of physically moving 6 guys. And these were big guys. They weren't small, little, tiny puppeteers. They were big old McDonald's eating American puppeteers. A football team. Yeah. So there's a ton of people being whizzed down the track at a very high rate. And he said, it's different when the object moves past the camera. It looks different than when you move the camera past the object. And he's a smart guy, and he sees a difference. I don't necessarily, but so I think probably for me, if you'd have moved the camera past it, you could have had the puppeteers could have spread out a little bit. You could have maybe gotten some better angles and better performances out of the puppet. But that to me is where its shortcomings are. But having said that, there's tons of shots in that, or at least 60% of the shots that I think are really look great, but maybe only 20% of them are composited really beautifully. Okay. Yeah, and you go fast forward 5 years, and on Resurrection, I don't see that much of a difference. Well, I know that there were some times where I kind of felt like when they were walking, they looked a little like Jurassic Park dinosaurs rather than aliens. They felt a little bit more like animated things rather than living things. So, maybe you might be right, Pablo. Okay. X was supposed to be back, and you even built a wrecked body of him, right? But he's nowhere to be seen in the movie. Can you tell us why? Well, I don't know. I don't know where in the development that happened, but I know it was in the scripts that I read. It was always in the scripts that I read. Mm-hmm. So I don't know if that was I know that Fincher was very keen on jolting the audience and taking the characters that you love from the last one and just killing them all. And he wanted the audience to not feel safe from the very beginning. So that was at least his view of it. But that was his decision, not the studio decision. I do not know. I'm saying that it was always in every script I ever read. Like even when Vincent Ward was on the show, as I recall, when he was directing, that version of the script had no Hicks, no Newt, as far as I can remember. So I think it predates Fincher, but I know that Fincher liked the idea. Could you feel Fincher's frustration on set as the production went along? Yeah, he's really quite a remarkable person. He was, I think, 27 or 28 at the time, and he is he does not react to pressure the way normal human beings do. He doesn't. He gets more resolute. He gets kind of more calm. He always was pleasant with us. He would just sort of like, it sounded sort of like, like if you hear somebody talk about like, my wife's giving me a hard time, or something. It's sort of like that kind of response to it. So, but I know that he was not happy with the studio, and I did overhear some conversations, 1 or 2 conversations where he was very agitated. We walked into his office, and he had his feet up on the desk, and he was like yelling at somebody on the other side.
And he said, then put me on a plane and send me home, take my name off this movie. And he hangs up the phone and he says, "Hey dudes, what's up?" And we were just talking to him. He said, "Oh, I was the president of Fox." You know? That's how, Only that. Yeah. No biggie. Fincher's amazing. Do you hate Tom Woodruff for winning the Oscar in 1993 for Death Becomes Her? Because you and your pals were nominated for best visual effects. Nope. No, I don't hate Tom Woodruff for winning the Oscar. I hate him for many other things, but that is not one of them. No. We tossed the coin, didn't we? Do you two get angry a lot? At each other? Yeah. We have a very constructive relationship where we know how to argue with each other towards a constructive and positive end. Like, you see people who don't know how to argue in the world, they blow up the world and everything's over and they storm out and all that. And we've never been that way. We have our disagreements but normally it's sort of like, well, who is more passionate on this particular issue? Mm-hmm. And the person who really feels passionate about it usually wins that bit. I do suspect that when we did the coin toss, Tom gave me a double-headed coin. Because I kept doing it. Even after I left the room, I kept doing it and I was still losing every time. So, no, he represented us very well. He got in there. He snuck in. The ILM guys were all giving their speeches and kind of crowding him out. If you can pull that footage up, that looks to me like what's happening. I don't know. All the ILM guys are wonderful people, but there gets a thing where you want to thank your mom, right? You got to but Tom got his face right in there and he represented us very well that night. My last question on the Alien saga is towards Neil Blomkamp, Alien Project, Alien 5. I don't know what is it that you know. So what can you tell us from that project or your hopes on that project now that Disney owns the rights? And we hear some news that James Cameron is having interest on developing that story. We did work on it. We don't talk much about it, just simply because it's the movie didn't happen, and so we don't show our work. Neil did on Instagram post an image of our Alien Xeno maquette that we did for him. So if you look back through Neil's Instagram, you might be able to find an image of it there. But we don't really give too many details about what we did on it. And in terms of the future of that particular project, I don't know. It's above my pay grade. Whatever's happening at Disney, I don't know. I would love to see it happen. I think Neil is the perfect guy for an Alien. Me too. And also, I think what would be great would be if they get Neil to do an Alien movie and then they create an Alien universe in the way that Marvel has a universe, and you can have lots of stories happening in this really cool universe. And right now, I think the way that it has been going is with Fox is that things aren't really planned. There's no real planning about where the stories are going to go. They're just sort of reactive to whatever's at hand. Who's the director? What's his take on it? But I would love to see things loosen up a little bit. It's a big universe. We could have lots of Alien stories. So, in your opinion, that storyline would do justice to the Alien saga? Yeah, I think the fans would love it. I think it really would be the movie that I think probably people wanted to see Alien 3 be, right? Ok. Durante o Development Hell, que foi a pré-produção de Alien 3, o influente escritor de ficção científica William Gibson foi um dos muitos argumentistas a emprestar a caneta, escrevendo um guião completo que foi condenado a ficar na gaveta para sempre por indecisão dos produtores.
Nesta realidade alternativa de um filme que nunca o chegou a ser, Ripley, Newt, Hicks e o androide Bishop sobrevivem ao criosono do final do segundo Alien e são encontrados por uma estação espacial que se vem a descobrir mais tarde sob a forma de plot twist, que é também controlada pela Weyland-Yutani e que Bishop lhes vai ser muito útil quando se descobre que contém em si amostras do ADN do xenomorfo. A Newt é recambiada para a Terra e Ripley está em coma em grande parte desta história, o que me leva a crer que nesta fase acreditava-se que a Sigourney Weaver poderia não regressar para um terceiro filme. O que se segue é uma história centrada no soldado Hicks e no androide Bishop e por isso muito diferente do que temos hoje. E tal qual Covid, o perigo de contaminação alien pode agora acontecer por vias respiratórias, um conceito que curiosamente viria a ser usado 25 anos depois no Alien Covenant, se estão recordados. Sim. Nunca saberemos ao certo se o guião de Gibson daria um filme melhor do que aquele que nos foi apresentado, até porque esta versão seria a que Rennie Harlin usaria quando esteve considerado para realizar e David Fincher nunca chegou sequer a pôr os olhos nisto, mas graças ao interesse dos fãs, esta versão está viva noutros formatos. São eles: uma publicação em BD da Dark Horse, editada em 5 partes, e mais recentemente um audiobook da Audible, onde durante 2 horas e 16 minutos ouvimos a história contada em formato radionovela. O Michael Biehn e o Lance Henriksen regressam aos seus personagens com as suas vozes. Hicks? Hey, Where's Newt? she's safe. You're safe. Okay. Go back to sleep. I was dreaming about Dallas. You dream about any place you want. Ainda sobre universos alternativos de Alien, queria aqui deixar a referência a um outro tratamento que também quer ganhar vida noutros formatos. Falo no guião abandonado de Vincent Ward, que colocava o terceiro filme numa espécie de convento de monges num planeta feito de madeira. O guião está disponível online e, se gostarem mais de bonecos do que de texto, podem visitar o site de Ward e ver a sua Unrequited Vision de Alien 3, uma novela gráfica à espera de ser publicada. O nosso convidado, António, ouviu o audiobook, certo? Eu arrisco-me a dizer que nós não íamos ter um filme melhor do que tivemos. E é engraçado todo o bruá que houve por termos morto as personagens que tanto gostávamos, quando nesta versão, que eu penso que ganha muita atração porque é algo que nunca se pôde ver e nós ficamos sempre a suspirar por aquilo que não tivemos, não é? Nós, como tu disseste bem, temos durante metade da história a Ripley em coma, para depois acordar e ter o mesmo destino que a Newt. Ela também é recambiada para casa e, portanto, eu penso que a tua suspeita é 100% verdade. Mas eles se calhar queriam que ela, é do género, se ela voltar nós alteramos isto rapidamente. Possivelmente era essa semente que aí estava. Agora, aquilo que foi o audiobook, na verdade eu não sou grande fã daquilo que foi feito. Porquê? Porque eles pegaram no guião e eles encenaram-no. Só Sim. que sem teres nenhuma leitura daquilo que são as direções da ação. O que significa que tu tens um trabalho de sonoplastia que tenta recriar os ambientes e os sons da ação, mas depois não tens nenhuma descrição do que está a acontecer e só tens os diálogos dos atores ou das personagens entre eles. O que significa que eu ouvi a história e não percebi a 100% tudo o que estava a passar. A única coisa que eu posso dizer é que isto iria ser um filme mais orientado à ação e que também, de uma forma interessante, há elementos deste argumento que foram parar depois àquilo que foi o Alien Resurrection. Porque também se bem que esta história é diferente e é algo mais complexo e envolve mais localidades, ou localizações, melhor dizendo, também há aqui laboratórios científicos e também há aqui o elemento do cruzamento do ADN alienígena com o ADN humano e, portanto, é engraçado ouvir isto e perceber que, apesar de ter sido um argumento que ficou lá muito para trás, depois ainda acabou por inspirar o que aconteceu no filme seguinte, não é? Eu queria só deixar também aqui um apontamento interessante, que é o seguinte: eu tenho uma BD
que tentava fazer também a sequela do Aliens. Portanto, não só no cinema se fizeram sequelas, mas até antes de sair o Alien 3, a BD também tentou explorar este universo. Sim. Há muito material, até mesmo em audiobooks. Ok. Pronto, então vamos aqui pedir ao António, que foi o nosso convidado, o que é que andas a fazer? Vamos encerrar aqui o podcast dizendo onde é que te podemos ouvir. Como de costume, Segundo Take, um podcast semanal que eu faço e que pode ser encontrado em segundotake.com. E também lá podem encontrar o Universo Paralelos, que é um projeto que eu faço mensalmente com o Tomás Agostinho e com o José Carlos Maltês. Pensava que era o José Carlos Malato. Não é o Malato, é o Maltês. Onde por acaso até já falámos de toda a saga do Alien. Portanto, se tiverem curiosidade, depois em complemento, porque será sempre uma coisa inferior a esta, mas pronto. Será sempre inferior, mas de qualquer forma podem ir também espreitar. Isto está tudo em segundotake.com, encontram lá tudo também, procurem no Facebook e no Instagram e essas coisas, e encontram estes 2 projetos que eu tenho. Sou um frequentador assíduo lá dos teus projetos. Muito obrigado. Então, isto é como eu aqui com o VHS. Eu estar aqui vai ser uma nada surpresa. É por acaso. Porque quando sair este episódio é menos um que ouves, não é? Porque este já Não, eu ouço tudo, até aqueles em que entro. Eu sou narcisista a esse ponto. Quality, controle de qualidade. Não és como aqueles realizadores que dizem eu nunca vi isso, ou aqueles atores, eu nunca vi aquele filme. Eu gosto de me ouvir pelo menos. Muito bem. Obrigado por terem ajudado a autopsiar o Alien 3. Houve mais ácido do que sangue, mas as pastilhas Rani ajudaram à digestão. Tenham um excelente Alien Day e lembrem-se que no espaço ninguém vos ouve gritar, mas na Terra toda a gente vos consegue.